Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, no qual nós abordamos conceitos iniciais que serão detalhados nesse vídeo. Então, se você não assistiu, eu sugiro que você volte para entender melhor sobre o controle realizado pelo núcleo arqueado e a regulação a curto e a longo prazo do equilíbrio energético. Bom, então no núcleo arqueado, um núcleo do hipotálamo, nós temos dois grupamentos neuronais distintos, representados aqui em cores diferentes, né? Esses grupamentos de neurônios, eles recebem informações do nosso corpo a todo momento, principalmente de hormônios que estão participando da digestão alimentar, de alguma forma. E eles são opostos, né? Então, um age de maneira antagônica ao outro, né? Então eles se inibem quando um está ativado. Bom, então aqui o primeiro grupamento de neurônios que nós vamos falar é do AGRP, que é o peptídeo relacionado ao AGUT, e do neuropeptídeo Y, que é produzido por esse grupamento de neurônios destacado em verde. Ele é estimulado aqui pela grelina, um hormônio produzido pelo estômago, na ausência de alimentação. Então, quando o indivíduo passa por um período de jejum prolongado e esse estômago ele está pouco distendido, a grelina é liberada, ativando então esse grupamento de neurônios que produzem a GRP e neuropeptídeo Y, e o efeito é aumentar a ingestão de alimentos. Além disso, esse grupamento de neurônios, eles diminuem aí o gasto energético, porque se eu não tenho estoque energético em abundância, significa que eu preciso de ingerir alimentos para repor esses estoques. E por isso a gente chama esse grupamento de neurônios de orexígenos, eles estimulam a alimentação. Uma vez que o indivíduo, então, ele ingere os alimentos, ele vai então aumentar a glicemia e isso gera uma grande produção de insulina, né? Além disso, expande-se o tecido adiposo e a leptina é liberada. E também alguns hormônios gastrointestinais são liberados, como a colecistoquinina. E esses hormônios que participam da digestão dos alimentos, eles vão estimular aqui a outra via, que é a via de neurônios que produzem PONC, que é a proopiomelanocortina, e a CART, que é o transcrito relacionado à cocaína e à anfetamina. Além disso, esses hormônios, né, eles inibem a via oposta, uma vez que ela vai ter aí uma ação antagônica, né, como eu havia dito. Então, a ativação dos neurônios da PONC reduz a ingestão alimentar e aumenta o gasto energético. De que maneira? Então, a PONC, a própria melanocortina, é um peptídeo, é um polipeptídeo, né, inativo que, quando é clivado por enzimas, vai gerar aqui o alfa-MSH, que é o hormônio estimulante de alfa-melanócitos. E o receptor do alfa-MSH, ele está localizado em outro núcleo hipotalâmico, que é o núcleo paraventricular. Esse receptor de melanocortina é o MCR. Existem pelo menos 5 tipos de receptores MCR, mas o 4 e o 3 são os que participam do controle do equilíbrio energético. E aí, uma vez que esse receptor é ativado aqui nos neurônios do núcleo paraventricular, diminui-se então a ingestão de alimentos e existem projeções aqui para o núcleo do trato solitário, localizado no tronco encefálico, que aumentam a atividade simpática e, portanto, aumenta também aí o gasto energético do indivíduo. Faz todo sentido, né? Ele acabou de se alimentar, então ele tem reservas energéticas abundantes. Então, eu aumento a mobilização dessas reservas e diminuo a ingestão de alimentos. Portanto, eu chamo esses grupamentos de neurônios de anorexígenos. E aqui a gente também observa que eles contêm receptores, né, para esses hormônios aqui que participam da digestão. Então, aqui a leptina, receptores de leptina, né, no grupamento dos neurônios PONC e CART, vai estimular, né, essa via e inibir aqui a via oposta. O alfa-MSH também inibe essa via aqui, através do receptor MCR3,
E aqui a gente tem um receptor de neuropeptídeo Y. Então, esse grupamento, quando está ativado, ele inibe esse outro grupo de neurônio. Aqui a gente tem o mesmo esquema do slide anterior, mas em outra representação, né? Esse esquema ele está no livro do Leninger. Então a gente tem lá no hipotálamo, né, dois grupamentos de neurônios opostos, aqui em cores diferentes. Então o primeiro aqui é o alfa-MSH, é o hormônio aí que é estimulado pela leptina quando o indivíduo ingere alimentos, né? Então eu estimulo a via do alfa-MSH. E essa via, ela sinaliza para você consumir menos e gastar mais energia, uma vez que você acabou de se alimentar, né? Então, você tem bastante estoque energético para gastar. E então você precisa de consumir menos. E esses estoques energéticos, eles estão disponibilizados ali no músculo, no tecido adiposo e no fígado. Ao mesmo tempo, os hormônios que ativam essa via, eles inibem a via oposta do neuropeptídeo Y e do AGRP, né? Ao passo que essa via aqui ela é ativada pela grelina, principalmente sinalizando a fome, né? Então, a grelina ela estimula essa via, que por sua vez indica para o hipotálamo que é momento de comer mais, né? E metabolizar menos, uma vez que os meus estoques energéticos estão depletados. E aí, então, o indivíduo vai lá e consome mais alimentos e metaboliza menos dos órgãos efetores. Aqui a gente também vê nesse esquema que uma vez que essa via está ativa, ela inibe a via oposta. O contrário também é verdadeiro. Então, quando a via do coma menos e metabolize mais está ativa, a gente inibe essa outra via aqui que induz a ingestão alimentar. E como é feita a regulação da quantidade de ingestão alimentar, né? Então, essa regulação é feita a curto e a longo prazo. A curto prazo, o objetivo é prevenir um excesso alimentar, uma hiperfagia a cada refeição que o indivíduo realiza ao longo do dia. E a gente tem, então, três mensageiros aí que regulam isso. O primeiro é a distensão gastrointestinal, né? Então, a distensão gastrointestinal ela tem um efeito inibitório, uma vez que, com a distensão do estômago e principalmente também do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, isso sinaliza para o hipotálamo que existe a presença de alimentos nesse órgão e, portanto, não é necessário mais consumir alimentos. Então, o estiramento é percebido por receptores nesses órgãos que vão enviar aí aferências para o hipotálamo, principalmente inibitórias. Já os hormônios gastrointestinais, eles podem ser tanto excitatórios quanto inibitórios, né? Então a gente tem lá a colicistoquinina e o neuropeptídeo Y, além do GLP-1 como hormônios inibitórios, e a grelina como o único hormônio excitatório, como a gente vê aqui nessa figura, né? Então a grelina é produzida pelo estômago, e aí, quando o indivíduo está em privação alimentar, ela vai lá e estimula o centro da fome. Os outros três hormônios que estão aqui colocados, eles são predominantemente, então, inibitórios. E nesse sentido, nós vemos que nós temos mais hormônios que inibem o centro da fome do que aqueles que estimulam. Isso parece ser um paradoxo, uma vez que nós temos mais indivíduos com excesso de peso, sobrepeso e obesidade, do que indivíduos que têm baixo peso, né? Então a gente tem mais indivíduos que consomem mais alimentos, a passo que a gente tem mais hormônios que inibem, né, o centro da fome. E isso pode ser explicado principalmente por conta da influência que o meio tem no controle alimentar. Então, o meio, a cultura, o meio social e por aí vai, né? Bom, os receptores orais também fazem parte desse controle e eles são predominantemente inibitórios. Então, uma vez que o indivíduo mastiga, ele tem também salivação, faz a deglutição e o sentido do paladar
vai chegar aqui mensagens inibindo o centro da fome e induzindo a saciedade, porque isso sinaliza que já existe alimentos aqui na cavidade oral. E por isso é muito importante, né, que a gente indique para o paciente que quer emagrecer a mastigação. Né? Então, essa mastigação lenta, porque esses receptores eles demoram um tempo para atingir aqui o hipotálamo com essas mensagens inibitórias. E a longo prazo nós temos mecanismos que mantêm a quantidade normal de estoque energético, prevenindo aí um super estoque, né? Ou também a depleção desses estoques, né? Então a gente tem as concentrações sanguíneas de glicose, de aminoácidos e de lipídios, que são aí produtos da degradação dos macronutrientes energéticos, sinalizando para o hipotálamo que já existe bastante disponibilidade de energia e, portanto, não é necessário mais consumir alimentos, né? Então, a sua mensagem é inibitória. Já a temperatura corporal, ela pode ser tanto excitatória quanto inibitória. O frio, ele induz a um aumento da ingestão alimentar, então ele é excitatório. Uma vez que a ingestão calórica induzida aí pelo frio, ela estimula o aumento da taxa metabólica e, consequentemente, o indivíduo ele aumenta a produção de calor, né, importante, e o aumento do consumo de gorduras, né, de calorias, também fornece aí um isolante térmico, né, a expansão do tecido adiposo, que é um tecido aí que fornece esse isolamento térmico para o indivíduo. Já o calor tem efeito oposto, tem um efeito inibitório em relação ao comportamento alimentar. Para finalizar, o feedback do tecido adiposo, que é inibitório, né? A leptina é produzida aqui com a expansão do tecido gorduroso, e uma vez que ele está expandido, significa que esse indivíduo consumiu alimentos, então não é mais necessário consumir uma quantidade maior. Para finalizar, nós temos aqui algumas questões que eu propus para que vocês pensassem. Esse é o momento que você pausa o vídeo, tenta responder e volta aqui porque eu vou dar a resposta. Bom, se você pausou o vídeo e tentou responder, nós vamos ver aqui agora se você acertou, se você chegou próximo à resposta, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: sabe-se que mutações dos neurônios PONC e do receptor MCR4, que é o receptor de melanocortina, representam a causa conhecida mais comum de obesidade humana monogênica. Como você explicaria isso? Né? Então, como que você explicaria que uma mutação desses neurônios que produz PONC e do receptor, né, da melanocortina, causa obesidade? Então, o sistema de melanocortina, ele desempenha um potente papel da regulação da saciedade, né, a via do coma menos e metabolize mais. Por isso, defeitos da sinalização dessa via podem estar associados ao aumento da ingestão alimentar e ao menor gasto energético. São aí ações opostas ao dessa via. Em segundo lugar, a pergunta fala: devido a mutações genéticas, pode haver formação excessiva de AGRP em seres humanos, associando-se a uma ingestão aumentada de alimentos e a obesidade. Explique a via do AGRP, neuropeptídeo Y, bem como os hormônios que ativam e inibem, né, essa via. Então, a via do AGRP e do neuropeptídeo Y é oposta à via da PONC. Né? Então, essa via aqui ela é orexígena, ela aumenta a ingestão de alimentos e diminui o gasto energético. O hormônio que ativa, então, é a grelina, né? E ela pode ser inibida por hormônios anorexígenos, leptina, insulina e colecistoquinina. A terceira pergunta é sobre a leptina. Né? Então, a leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo e sinaliza ao hipotálamo que energia suficiente foi armazenada e que a ingestão de alimentos não é mais necessária. Por que indivíduos com obesidade e os altos níveis de leptina não previnem a ingestão excessiva de alimentos? Bom, a obesidade ela pode estar associada à resistência à ação da leptina. Ou seja, o indivíduo ele produz muita leptina, mas os receptores ou as vias de sinalização podem ser resistentes à sua ativação em pessoas com obesidade. E por isso elas continuam
ingerir os alimentos mesmo tendo níveis altos de leptina. Ainda fatores sociais, culturais, psicológicos e ambientais podem causar também essa ingestão excessiva de alimentos, né, a hiperfagia, mesmo na presença de níveis elevados de leptina. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo e tenha chegado nessas respostas.